Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Ribner, sou professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, faço parte do Grupo Humana desde 2015, sou bacharel em Informática pela Universidade Estadual de Maringá, também sou mestre em Ciência da Computação pela mesma instituição, fiz doutorado em Engenharia Elétrica na Unicamp e com ênfase em Engenharia da Computação. Minha área de pesquisa é interfaces cérebro-computador. Atuo desde o começo do meu doutorado nessa linha de pesquisa, né, na qual a professora Lenier foi minha orientadora, e quero mostrar aqui um pouco para vocês a minha pesquisa. Atualmente eu não trabalho apenas com a interface cérebro-computador, né, mas também de uma forma indireta com eletromiograma, né? Então eu quero apresentar um pouco sobre o tema de pesquisa aqui de processamento de sinais biológicos, que envolve toda essa área, né, desde a aquisição desses sinais em todo o corpo humano até a principal, aqui a mais conhecida hoje, como a interface cérebro-computador. Okay? Bom, então a gente sempre lembra que uma aquisição de um biosinal é possível captar em quase todo o corpo humano, né? Sinais são desencadeados de ações fisiológicas, e quando a gente entra nesse tema de fisiologia, a gente cai um pouco fora da área, né, da computação, da eletrônica, da elétrica aqui, e vai lá para a área de biológicas, né, em que é ensinada a fisiologia. Para os meus alunos eu dou uma pequena introdução, né, do que eu aprendi sobre essa fisiologia, de como é gerado esse sinal, assim como a gente aprende na computação de como são trabalhados bits, né? A gente mostra aqui também como que é criado esse sinal e que sinal é esse que sai, né? Que sai da nossa cabeça, que sai dos nossos músculos, como que é gerado e como que a gente interpreta eles, né? Bom, os métodos para mensurar atividades cerebrais, eu sempre lembro que é uma forma tanto invasiva como não invasiva. A invasiva ela requer cirurgia e são situações extremas. E a não invasiva, que é o EEG normal, que você pode colocar tanto eletrodos na superfície da pele, quanto até nem precisa estar em contato com a nossa pele, né? Em algumas ocasiões. Bom, aqui eu mostro aqui uma figura em que eu estou fazendo aqui um experimento com um aluno da UEM. Ele participou da minha pesquisa de doutorado. Aqui eu estou colocando aqui um capacete com eletrodos, né, fazendo uma eletroencefalografia, para analisar sinais visuais, né? Então existe aqui uma fonte visual aqui para ele, e eu trabalho com esses sinais aqui posteriormente capturados. Existem também métodos de magnetoencefalografia, né, o MEG, o eletrooculograma, tem sinais aqui obtidos em volta dos músculos dos olhos, a eletromiografia, o EMG, né, que você obtém sinais a partir de músculos do braço, aqui, né, aqui na palma da mão, dos dedos, o antebraço, ou seja, músculos principalmente de membros para auxiliar em próteses totalmente mecânicas, semimecânicas. Existe também o eletrocardiograma, que eu acho que é o mais conhecido, né? Todo mundo já ouviu falar do eletrocardiograma, né? Que basicamente são 3 eletrodos. Um eletrodo que você obtém o sinal, um outro eletrodo de referência desse sinal, e um outro eletrodo que é o terra, né? Que também é posicionado no corpo humano do paciente. E por fim aqui, algumas pessoas não gostam, né, de imagens desse tipo, que é o eletrocorticograma, é uma das formas invasivas de obter sinais, nesse caso aqui cerebrais.
Existe também a eletromiografia invasiva, né, em que eletrodos podem ser colocados internamente em músculos, né? Bom, a aquisição de sinal EEG, aqui também eu posso destacar como o EMG, o eletromiograma. Ele basicamente você obtém sinais da pessoa, né, nesse caso aqui o EEG, obtém sinal. A gente faz um pré-processamento. O que é esse pré-processamento? A gente tira alguns ruídos, principalmente os ruídos pertencentes à rede elétrica do local que você está, né? A nossa rede elétrica aqui no Brasil, ela está em 60 Hz, então a gente acaba aplicando um filtro NOT, aí para quem já ouviu falar, um filtro NOT em 60 Hz, em que remove esse ruído do nosso sinal e aplica alguns outros pré-processamentos também para remover, às vezes, frequências que não fazem parte do nosso trabalho. Também daí, posteriormente, a gente tem extração e seleção de características, que a gente vai levantar as características no sinal mais relevantes para a nossa pesquisa. E entre todas aquelas características levantadas, algumas podem ser mais importantes que outras, então a gente também envolve um processo aqui de seleção de características. Posteriormente, entre os métodos de classificação dos dados e, por fim, o reconhecimento dos comandos, um feedback que é dado ao próprio paciente, que é o participante da pesquisa. Então a gente tem aqui a parte física, aquisição do sinal, uma parte de pré-processamento de sinal envolve mais análise de aplicação de filtros NOT, passa faixa, passa alta, passa baixa, coisas mais relacionadas à engenharia eletrônica, a gente aprende lá. Depois métodos que envolvem aqui a inteligência artificial, então várias áreas de conhecimento em uma única só aplicação, né? Bom, aquisição. O EEG sempre é um método não invasivo. Quando a gente fala de eletrocefalografia, ela sempre remete ao método não invasivo. Quando ela é invasiva, ele é o eletrocorticograma, nesse caso, né? São utilizados eletrodos em contato com o couro cabeludo do indivíduo. Então, normalmente a gente tenta colocar esses eletrodos o mais próximo do couro cabeludo e não em cima do cabelo, como parece estar aqui nessa foto, né? Equipamentos de eletrocefalografia pode ter um eletrodo e pode ter mais de 100 eletrodos, né? Equipamentos como esse aqui, por exemplo, tem 256 eletrodos. Existe um padrão bem conhecido entre a aquisição do sinal, que é o padrão 10-20, em que é chamado de 10-20, que divide a quantidade de eletrodos que vai de naso, que a gente chama essa região aqui da cabeça, até íneo. Então 10% dos eletrodos se encontram nessa região, os outros 10% e em todo o restante 20%. Que a gente fala aqui que as regiões pré-frontais, região frontal, região central, a região parietal, occipital e a temporal, aqui que vem nas laterais. Estudos indicam que eletrodos com gel condutivo eles têm um sinal mais claro. Porém, aplicações mais rápidas, principalmente para nós aqui, no meu caso, eu que trabalho com computação, trabalho com a eletrônica, a gente costuma utilizar eletrodos secos, que a gente chama, sem aplicação desse gel condutivo, que facilita, né? A gente utiliza lá aquele capacete mostrado na figura anterior, com eletrodos secos e que pode trocar de pessoa para pessoa de forma bem rápida e sem fazer sujeira, né? A gente chama esses eletrodos secos, uma liga de prata, cloreto de prata. Quais os equipamentos que a gente disponibiliza para pesquisa, né, que eu tenho hoje para pesquisa? Eu trabalho com o OpenBCI, né? O OpenBCI é um hardware livre, assim como o Arduino, conhecido por muitos. Inclusive o OpenBCI ele saiu de
de um projeto Arduino. Ele era uma shield para o Arduino. Hoje ele tem 32 bits, não mais 8 bits. Já está bem mais interessante a utilização dele, ele é mais rápido. Ele possui aqui também junto um dongle que faz a comunicação via Bluetooth e um shield para ele mesmo que aumenta a quantidade de canais. Então, somente a placa simples, ele tem 8, você pode utilizar até 8 eletrodos e mais o shield somando 16 eletrodos. Né? Aqui é um capacete que, como eu já citei, ele foi impresso totalmente na impressora 3D e você coloca os eletrodos. Os eletrodos são colocados nas pontas de alguns locais aqui que a gente utiliza uma mola e ela toca perfeitamente no couro cabeludo da pessoa sem machucar. Então aqueles eletrodos ele só faz um contato básico no couro cabeludo. Aqui são dois clipe que a gente utiliza, um para referência do sinal, que coloca no lóbulo auricular o direito ou esquerdo, e um outro que a gente utiliza como terra. Tá? Aqui é uma versão mais nova desse capacete, tem mais regiões para ser colocados os eletrodos, ela está mais dentro daquele sistema 10-20 que eu mostrei. Aqui é um outro aparelho, o Olimex EG-SMT, ele possui apenas 2 canais, então são 2 canais de dados e 2 canais de referência para esses 2 dados e um canal aqui que é colocado como terra. Ele tem eletrodos ativos bem interessantes que já na mensuração do dado ele já exclui bastante aí ruídos. Bom, existem alguns ritmos cerebrais conhecidos até clinicamente, né? Então um médico que trabalha, né, mais nessa parte, foca mais nessa parte aqui, ele conhece muito bem os ritmos, principalmente o alfa e o beta. Né? Esses ritmos aqui eles envolvem, por exemplo, o alfa, ele é obtido no estado de relaxamento ou meditação da pessoa. Então, para as pessoas que já fizeram uma eletrocefalografia e a pessoa que participa lá do ensaio clínico, ela fala para você fechar os olhos e tentar relaxar, ela está tentando ver as suas ondas alfa, né? O ritmo alfa, que vai de 8 até 13 Hz. Certo? Então, um nível muito baixo pode estar relacionado com ansiedade, estresse, né, de você não conseguir evocar esse ritmo alfa. E o beta, ele é o que a gente fala mais ou menos o contrário, ele ocorre em olhos com os olhos abertos e que exige concentração em alguma coisa. Por exemplo, a leitura de um livro, prestar atenção em uma aula, numa pessoa, numa conversa, num vídeo. Então, é um ritmo cerebral mais ligado à concentração. Tá? Então, estados em que focamos nossa atenção. Quando a pessoa não consegue evocar muito bem esse ritmo beta, ela pode apresentar problemas de falta, né, de atenção, problemas cognitivos relacionados a este caso. Bom, os outros ritmos são mais específicos, clínicos. A gente trabalha geralmente com esses 2 ritmos, consegue evocar muito bem esses 2 ritmos. Tá? Bom, a própria placa OpenBCI que eu apresentei para vocês, aí, ela também é desenvolvida uma interface gráfica para ela, o OpenBCI GUI. Brain Bay, ele é utilizado somente no Windows, se não me engano. Tem o EG Lab, BCI Lab, esses 2 aqui são plugins para o MATLAB. Tem o OpenVibe, que você programa toda o seu experimento
utilizando aqui uma linguagem icônica. O MNE é uma biblioteca para Python, ela é bem completa, né? Eu utilizei muito essa biblioteca. E tem aqui, até em outra cor, o BCPy, que foi um aluno de mestrado meu que desenvolveu, um aluno que fez mestrado em Portugal, em conjunto com a UTF-PR. Ele desenvolveu um toolkit, né? A gente sempre necessitou de um toolkit em que mostrasse toda a parte visual e ao mesmo tempo tivesse uma biblioteca que pudesse tratar esses dados ao mesmo tempo. Então esse BCPy aqui, ele tem mais, é como se fosse a junção do OpenBCI com uma biblioteca consistente para trabalhar com os dados em uma só ferramenta. Quando a gente fala de interface cérebro-computador, a gente pode deixar de falar que existem paradigmas, né? E os paradigmas ele envolve desde como você vai obter os dados de um participante até o final, uma aplicação. Antes disso, para quem já ouviu falar da famosa transformada rápida de Fourier, eu gosto de falar dela de uma forma bem visual, em que normalmente a gente vê esses dados obtidos nesse domínio aqui, né? Então, eu não estou entendendo nada, vem aquele monte de coisa aqui, como que alguém pode entender algo, né, nesse domínio do tempo, né? Tem que estar com os olhos muito bem treinados para enxergar alguma coisa interessante nesse domínio aqui. Porém, quando a gente aplica uma transformada rápida de Fourier e um pedaço desse dado aqui no domínio do tempo, ele já vira um domínio da frequência. As diversas frequências que estão contidas dentro desse domínio do tempo aqui, elas vão ter agora o quê? Local, né, em que elas estão acontecendo com maior força. Então, por isso que a transformada rápida de Fourier ela é tão importante para nossas aplicações aqui, porque a gente consegue ver nesse domínio da frequência e obter agora diversas informações aqui que a gente não tinha antes, tá? Bom, utilizando essas informações, a gente pode obter lá, por exemplo, uma modulação de sons em que uma pessoa que está ouvindo com o ouvido esquerdo aqui e o ouvido direito, o ouvido esquerdo uma modulação de 37 Hz e o ouvido direito com uma modulação de 43 Hz. Olha só. Então, se a gente olhar aqui na transformada, no resultado dessa transformada de Fourier, qual que está mais alto aqui para nós? É o 37. Então, isso sugere em que, neste momento, o participante estava prestando atenção mais no som que estava à sua esquerda. Então, o de 37 Hz aqui está mais alto do que o de 43 Hz. Então, a gente pode utilizar fazer algumas aplicações com isso, né? Qual som eu estou prestando mais atenção? Estou prestando atenção no som da esquerda, eu, por exemplo, me movo para a esquerda, direita, me movo para a direita. Um terceiro som, me movo para frente. Então é um pouco mais difícil obter um sinal auditivo. Então o que a gente faz? A gente acaba trabalhando mais, além do tátil, que também é um pouco mais difícil, a gente trabalha com os estímulos visuais. Os visuais, eles aparecem mais em contribuições científicas, pois é um sinal mais fácil de trabalhar e existem mais subparadigmas envolvidos dentro dele. Um deles é o SSVEP. Qual que é a ideia dele? Então, existe alvos em que você pode colocar eles piscando em determinadas frequências. Então, por exemplo, cada número de um teclado numérico, você pode clicar nesse teclado numérico apenas com a visão.
Então vamos supor, colocamos aqui no número 7 ele piscando entre preto e branco numa frequência de 8 Hz e um outro quadro aqui piscando, por exemplo, em 12 Hz e todos eles em frequências diferentes. Então aquela frequência que você prestar atenção piscando, lá no sinal, lá no nosso lobo occipital, a gente vai obter sinais do eletrocefalograma e quando pegar esses sinais aqui e transformar no domínio da frequência, aquela tecla que estamos focados vai aparecer com potencial mais alto e frequências múltiplas daquele sinal, ela vai aparecer sempre pela metade, múltiplas dela vão aparecer pela metade, que é o que a gente chama de harmônicas daquele sinal. Bom, existem outros paradigmas também, o P300, o PIC 300, ele é um dos únicos paradigmas visuais em que a gente consegue obter a informação no domínio do tempo, em que quando pisca uma determinada coluna em que você está prestando atenção e ao mesmo tempo e posterior uma linha, então, por exemplo, estamos prestando atenção na letra P, e daí, em algum momento, piscou essa coluna e piscou essa linha em que está a minha P. Geralmente, depois que está mais forte, tanto a coluna quanto a linha em que estamos observando determinada letra, ocorre aproximadamente 300 milissegundos após um pico infrequente entre os frequentes. Então é aí que a gente fala assim, opa, 300 milissegundos atrás ocorreu essa coluna piscando mais forte, ou piscando não, mostrando numa cor mais forte aqui branca. Então ele estava olhando para essa coluna. O mesmo acontece para a linha, daí obtemos qual letra que ele estava prestando atenção. Existem também paradigmas de imagética, a motora, em que quando a região, você obtém pelos eletrodos a região mais forte aqui, esquerda, principalmente a central aqui e parietal, a região aqui esquerda, porque estamos movimentando um braço, um membro direito. O mesmo acontece quando tem sinais mais fortes à direita, porque estamos movendo algum membro esquerdo, e padrões identificados aqui a gente classifica como cada movimento de uma mão ou cada movimento da perna, por exemplo. Por exemplo, abrir a mão vai ter um padrão, fechar a mão vai ter um segundo padrão. Então a gente classifica dessa forma. Tá? Só que para a maioria dos casos é muito difícil você obter padrões por uma imaginação de movimento, Então muitas pessoas que às vezes nem têm um determinado membro em que a gente quer fazer ela imaginar um movimento, só que ela nunca teve, por exemplo, um membro, a gente está tentando trabalhar em algo para implantar um membro mecânico, é muito difícil da pessoa imaginar um movimento que ela nunca fez, por exemplo. Então existe uma outra imagética que a gente fala que é não motora. Então, por exemplo, mão direita, um movimento na mão direita, a gente pede lá para o participante, imagine um quadro verde. Um movimento da mão esquerda, imagine um círculo vermelho. Então, a partir dessas diferentes imaginações aqui, a pessoa ela vai conseguir então ter diferentes padrões em que a gente classifica diferentes movimentos. Tá? Bom, agora falando um pouquinho de eletromiograma, os eletrodos para eletromiografia geralmente são os mesmos para eletrocefalografia. Pode ser utilizado eletrodos tanto com gel condutivo ou não. Eletrodos ativos não fazem muita diferença, porque o que queremos mensurar é a atividade muscular. Os eletrodos ativos, eu não falei, eles
além da rede elétrica, eles também excluem bastante movimentos musculares adversos que não fazem parte daquele sinal lá no eletrocefalograma, não fazem parte do sinal que a gente quer obter. Aqui é um exemplo da pessoa com eletrodos ligados ao braço, ao pulso, para obter movimentos, principalmente de forças, né? Fechar, abrir uma mão, acenar. Então, alguns eletrodos podem ser utilizados como referência para os demais eletrodos. O terra pode ser posicionado em qualquer lugar, assim como na eletrocefalografia. Bom, modelos de análise, a gente tem dois principais modelos de análise na eletromiograma, tanto a análise do sinal no domínio do tempo, ou seja, um possível aumento do número de unidades musculares, unidades motoras, que a gente chama aqui, ativas durante uma solicitação muscular. A gente pode falar que a gente obtém, quando faz um movimento na mão, um sinal de apenas um músculo. Você tem o sinal vindo de uma unidade de diversos músculos, né? Então, 1 centímetro, aproximadamente 1 centímetro quadrado que a gente tem lá de um eletrodo, ele vai captar aqui milhares de células e às vezes vários músculos que fazem parte ali de um determinado movimento, tá? Então, a análise do sinal do domínio do tempo, a gente vai obter o quê? Qual que é a quantidade de músculos que movimentou ou a força muscular aplicada em determinado movimento. Então, cada movimento ele tem unidades motoras ativadas diferentes, né? Uma quantidade de unidades motoras ativadas diferentes. E também tem a análise do sinal do domínio da frequência, né? Ou seja, quantas vezes na unidade de tempo as unidades motoras são ativadas numa condição isométrica ou dinâmica. Então, quantas vezes elas foram ativas, quantas vezes respondeu determinada unidade motora em determinado tempo. Então, isso é visto também por meio de uma transformada de Fourier. Bom, os paradigmas que envolvem a eletromiografia, a gente tem medições que podem ser tanto pura, somente o EMG, somente eletrodos posicionados no membro, na pessoa, como também uma medição híbrida, que a gente utiliza tanto eletrodos posicionados no membro quanto a eletrocefalografia, para aumentar a chance de você acertar aí um determinado movimento ali que o participante está querendo fazer, ou evocando para ser realizado. Ok? Aqui um desenho de uma EMG pura, em que existem vários eletrodos aqui, né? Então, diferentes movimentos que a pessoa está fazendo com a mão aqui para obter diferentes padrões lá no nosso sinal, né? E aqui uma figura em que ocorre a forma híbrida, que existe tanto a eletrocefalografia quanto eletrodos posicionados num membro da pessoa. Aqui é um movimento que ele vai fazer, por exemplo, com o braço todo, e é um eletrodo posicionado lá no ombro de um participante. Bom, pessoal, eu finalizo aí a minha apresentação. Eu quis falar um pouco de tudo, mas eu não consigo esse tudo nunca. Eu não quero estender muito o vídeo, mas eu gosto de trabalhar aí, como vocês devem ter percebido, desde a aquisição até a aplicação final, como melhorar essa aquisição, como melhorar o tratamento inicial de um sinal obtido, trabalhar lá na inteligência artificial, as melhores características que a gente pode desenvolver, os melhores classificadores envolvidos aí, a melhor parametrização que pode ser utilizada em classificadores, tá? A construção de protótipos para gerar o feedback para participantes. Então a gente tem
um universo de coisas aí relacionadas ao processamento de sinais biológicos, a interface cérebro-computador, tá? E eu sou parceiro em todas elas. Eu gosto de finalizar sempre uma apresentação com essa figura, tá? Porque a gente sempre tenta também melhorar a qualidade, né? Esse monte de pesquisa, esse monte de aparato que a gente coloca nas pessoas, né? Tenta melhorar a qualidade disso também, né? E colocar um monte de coisa. Então, por exemplo, né, no ensaio clínico, você colocar lá um monte de coisa na cabeça da pessoa, um monte de coisa no braço, na boca, e de repente falar assim, pronto, agora você pode relaxar completamente, né? Então é uma piada aí, não está tão mentirosa essa figura, e a gente tenta mudar essa realidade também, colocando equipamentos cada vez mais simples que incomodam menos as pessoas também, e tornar essas aplicações cada vez mais fáceis de ser utilizadas, possíveis de ser utilizadas para as pessoas que precisam, né? Aqui estão os meus contatos, obrigado, um e-mail institucional, um e-mail mais pessoal, tá? E até logo.